Oiê! Tudo bem, gente? Deixa eu ver como eu me ajeito aqui. Porque esse horário é o horário que o sol mais bate aqui na minha sala. Eu adoro esse solzinho batendo. Mas só pra gente conseguir se enxergar bem, né? Se ver. Pessoal, na semana passada eu fiz uma entrevista, um bate-papo com meu amigo Aguinaldo Oliveira, do Café Corporativo. E, é, e a conexão acabou caindo algumas vezes, a gente conversou bastante sobre o que fazer nesse momento de crise e tudo mais. A gente falou muito sobre um monte de coisa legal e muita gente me pediu pra gente fazer de novo, já que a gente teve um monte de interrupção. Então hoje a gente vai fazer de novo, eu vou chamar o Aguinaldo, quero apresentar ele de novo pra vocês, tá bom? Peraí. Vamos ver se ele consegue entrar aqui. Enquanto ele vai entrando. Oiê! Oi, Ju. Tudo bem? Tudo bem e você, menina? Também, também. Eu tava aqui contando para as pessoas que semana passada a gente fez também um bate-papo e que a gente acabou perdendo a conexão algumas vezes e muita gente me pediu para a gente voltar a conversar, porque foi bem bacana, bem produtivo. Então a gente veio hoje com um tema que eu tô super animada para conversar, que é o Vamos que falar. fazer de produtivo nesse tempo que a gente tem adicional aí, sem olhar para a crise, para tudo isso que está acontecendo de ruim, mas sim olhando o que a gente tem agora, o tempo de trânsito, o tempo muitas vezes que a gente tinha toda essa questão de locomoção, do estresse, de trabalho em casa, agora a gente já está trabalhando em casa mesmo, enfim. Então, o que fazer com esse tempo adicional que a gente tem aí nas nossas vidas, né? Com certeza. E tem gente que não está trabalhando, né? Tem gente que está de quarentena mesmo. E essas pessoas É, precisam de ocupação, porque senão a cabeça pira. é verdade, é verdade. Tem algumas profissões e algumas empresas que não estão conseguindo trabalhar, porque realmente o trabalho é muito presencial. Então, quem não está conseguindo fazer o home office ainda tem um tempo adicional aí de horas de trabalho para ocupar. E como fazer para ocupar a cabeça de forma que a gente consiga sair dessa quarentena e dessa crise melhor do que a gente entrou, né? Acho que assim o Sim. objetivo todo é esse, a gente sair melhor do que a gente entrou. Mas antes de mais nada, se apresenta um pouquinho, que eu também quero me apresentar, quero que a gente faça diferente da outra vez, né? Outra vez a gente acabou entrando nos assuntos, quero que a gente consiga se apresentar, até porque o vídeo vai ficar salvo aqui 24 horas, mas depois eu tô salvando esse vídeo também e tô editando de forma que a gente fique com material aí, um repertório bem legal de coisas que a gente conversou. Legal. Meu nome é Aguinaldo Oliveira. Eu sou apresentador de um programa de TV, que é o Café Corporativo. A Juliana falou isso logo no início. Eu sou também profissional de educação corporativa. Faço palestras e treinamentos em diversas empresas, em diversos segmentos. E também tenho uma experiência aí de mais de 20 anos como executivo e franqueado de uma grande rede de ensino de idiomas. Eu trabalhei nesta grande rede até o ano passado. Então, são experiências que somadas trazem aí algum tipo de autoridade para a gente poder falar e indicar coisas, né, que vocês podem indicar, conteúdos que o nosso público pode também se guiar por isso. É isso. Isso aí, perfeito. E também para quem está aqui e não conhece ainda o meu trabalho, eu sou a Ju Ferreira, eu tenho uma empresa de TI, se alguém precisar de alguma coisa ligada à segurança de informação ou tecnologia em geral, desenvolvimento, enfim, pode mandar em direct depois. E eu também tenho um trabalho de educação corporativa e pessoal, de desenvolvimento pessoal focado em transformação. Então, o que a gente vai falar hoje, que é o assunto o que fazer falando especificamente sobre livros, é o meu mundo, que eu estudo bastante, estou sempre aí mergulhada nesse conteúdo. Exatamente. E tem um conteúdo muito bom. A Juliana tem uma característica, eu já falei isso na outra live, que ela tem facilidade com qualquer assunto. É muito fácil conversar com a Juliana.
no meu programa de entrevistas, que é o Café Corporativo, eu já levei a Juliana 2 vezes. E as 2 vezes nós tivemos aí um desenrolar da entrevista muito fácil, com um bom resultado também de audiência. Então é isso, nós vamos procurar nessa próxima 1 hora dizer um pouco daquilo que nos agrada em termos de cultura, e quem sabe isso pode ser também útil para você que está nos assistindo. Isso aí, isso aí. Então vamos. O tema principal é o que fazer de produtivo nessa crise. Mas a gente pensou bastante em conversar sobre essa questão de leitura, de cultura. Então, minha primeira pergunta para você: o que você está lendo nessa quarentena? Nesse momento aqui, eu comecei um livro que é exatamente esse aqui, olha. Eu ganhei esse livro aqui do Yutaka e do Rodrigo. Recentemente, eles são consultores financeiros da XP, Axiomas de Zurich. Esse livro aqui, ele é, como se diz assim, uma bíblia dos investidores. Mas ele não é tão conhecido no mercado. Ele é um livro bem conhecido entre pessoas que trabalham com investimento. Ele fala muito a respeito de como pensa uma mente que está preparada para juntar, não só dinheiro, mas juntar patrimônio, riqueza. Então é um livro muito interessante. Eu comecei essa semana, tá? Eu comecei a ler isso aqui e já estou gostando. Ele fala a respeito de risco, ele fala também a respeito de onde arriscar, como arriscar. E nesse momento que nós estamos vivendo, onde os investimentos, o mercado financeiro deu uma bagunçada, nós não temos mais que nos pegar, Juliana, aquilo que nós tínhamos como conceitos físicos, conceitos comuns. Nós temos que pegar os princípios do investidor. Isso que é legal desse livro. Uhum. Ele fala sobre investimento, é um livro para investidor mesmo. A ideia é ganhar conhecimento nesse mundo de investimento, é isso? Ele começa falando a respeito dos conselhos que os banqueiros suíços trazem para orientar os seus investimentos. Tá? Você me perguntou o que eu estou lendo nesse momento, eu peguei esse, eu comecei a ler agora. Eu ainda não finalizei esse livro, mas eu já posso indicar para vocês, sim. Para quem gosta do mercado financeiro, para quem gosta desse assunto de investimentos, é um bom livro. Eu não sou especialista nisso, eu estou começando a ler sobre isso agora e já vou dizer para vocês que eu estou gostando. Legal, até porque nesse momento que o nosso dinheiro passa a ter um valor diferente, né? A gente começa a ter que cuidar um pouco melhor, talvez mudar um pouco a nossa estratégia de investimentos. É bacana saber o que os banqueiros suíços têm a dizer sobre isso, né? Sobre investimentos, sobre risco, etc. Sim, e o interessante é que a cabeça deles não é tão capitalista quanto a gente pensa, não, porque, como eu falei, eu não fui ainda a fundo, mas eu tive essa sensação de que na cabeça deles, se existe um mercado bom, eles também ganham dinheiro. Ou seja, só se ganha dinheiro quando o mercado está sadio. Então, no mercado em crise, é um pouco mais complicado também para eles, né? Embora a gente pense o contrário, quanto mais eu fico devendo para o banco, mais juro eu pago. Por um lado é isso. Mas se o mercado estiver quebrado também, o banco não recebe. Então o banco ele tem que ele tem que criar um mercado razoavelmente sadio, ele tem que pôr o mercado para cima. Sim, isso aí. Ótimo, ótima dica. Também trouxe algumas dicas aqui. Eu trouxe tanto livro, gente, aqui. Vocês não estão entendendo aqui o que tem de livro. Eu queria dar minha primeira dica. Eu queria dar minha primeira dica, que não é o livro que eu estou lendo agora, mas é um livro que eu acho que várias pessoas me perguntaram ao longo da semana o que eu dou de dica para alguém que quer começar uma leitura, né, no meio dessa quarentena. E a minha primeira dica é essa daqui, ó. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Não sei se dá para ler aí. Dá. Não só porque ele fala isso, comece pelo porquê, mas porque realmente a ideia do Simon Sinek, que é um palestrante também, um educador muito, muito importante lá dos Estados Unidos,
ele fala sobre essa questão de você encontrar o seu porquê, o seu motivo, o seu propósito, de você conseguir começar de dentro para fora. E eu acho que esse momento que a gente está aqui trancado, em confinamento, é um momento que a gente tem para refletir com relação ao que a gente quer, como a gente quer seguir a nossa vida daqui para frente, como a gente quer seguir com relação ao trabalho, se a gente está feliz com aquilo que a gente faz, se a gente está cumprindo o nosso propósito. Até porque essa questão da quarentena trouxe um pouco de reflexão até sobre a nossa vida, né? Assim, será que o que a gente está dando valor no nosso dia a dia, antes dessa quarentena, é o que realmente importa? A gente está realmente fazendo aquilo que nos move, a gente está fazendo aquilo que nos importa, que nos interessa, sabe? Então, esse livro ele traz histórias de grandes líderes que mudaram sua vida ou que basearam sua vida nessa questão de começar de dentro para fora, começar achando o seu motivo, o seu propósito, da sua alma, aquilo que move a sua alma. E aí tiveram muito sucesso com isso. É bem legal esse livro, eu indico para todo mundo. Não sei se alguém aqui já leu, se você já leu esse livro. Se alguém já leu, eu vi que o Carlos Henrique aqui está falando que já ouviu falar desse livro. Se alguém já leu, fala aqui, tá? O que achou, que eu acho bem legal a gente trocar a experiência aí de o que cada um achou. Você já leu esse livro, Gui? Não, eu não, Ju. Mas eu fico curioso desse tipo de coisa, porque eu gosto de livros que mexem com os princípios nossos, não um livro que vem e te diz o que você tem que fazer. O livro que te diz o que você tem que fazer, ele pensa por você. Eu gosto do livro que te questiona. Pode ser até um conto. Através de um conto, esse livro pode questionar até o seu caráter, não é verdade? E aí me faz lembrar de alguns livros que eu li também nesse sentido, que são histórias que viraram filmes, que são contos, que são romances, mas que me fizeram refletir a respeito de princípios meus, do que eu acho que é certo, que é errado, o que vale a pena e o que não vale. Tá? E aí não sei se você já terminou de falar do seu, mas eu queria falar de mais um, que é exatamente isso que eu estou dizendo, que tem o livro e tem o filme, que é O Caçador de Pipas. Não sei se vocês conhecem a história do Caçador de Pipas, mas é uma história muito bonita, que se passa... O cenário original é o Afeganistão, antes da guerra, Afeganistão antes da invasão russa, onde havia um menino que soltava pipas. E ele tinha uma grande amizade. E todo o desenvolvimento do livro se dá em cima dessa amizade, do quanto que a amizade vale a pena, do quanto que muitas vezes a gente troca a amizade por um interesse próprio, por orgulho, né? Sobre aquela questão da gente querer ter amizade, principalmente quando criança e adolescente, com aquele que é mais popular e não necessariamente com aquele que vale mais a pena, sabe? Então, faz a gente refletir sobre o que de fato vale a pena na vida. E é um conto, é um romance. É uma história que, além de fazer a gente refletir, ela também conta um pouco sobre os bastidores da guerra, sobre o cenário do Afeganistão na invasão russa, depois na retomada do Afeganistão pelos talibãs, que eram afegãos, porém radicais, e hoje o que está acontecendo, que já é uma situação de recomeço para eles, mas muito longe daquilo que ele narra, que era o Afeganistão dos anos 80, dos anos 70. Sim, sim. É também um livro super emocional, né? Eu chorei rios e rios de lágrimas lendo esse livro. Eu já li faz muito tempo esse livro, mas eu me lembro claramente de ter chorado em cada cena, né? Em cada capítulo. Porque realmente é um livro que ele busca muito essa coisa que vai lá dentro, né? Essa emoção, e você reflete. Você pode ler esse livro como sendo só uma história, né? Mas se você parar para refletir e ver como você está tratando isso na sua vida, essa questão da amizade, a questão da família, a própria questão de quando vem uma crise muito grande, que no caso deles é a guerra, mas no nosso caso é outra coisa, né? A gente pode sempre fazer um paralelo com o que a gente está passando no dia de hoje, assim.
E como você atua, né? Qual é o seu direcionamento quando tem uma crise muito forte ao seu redor? Então, esse livro é muito legal. E o filme também. O filme, eu não sei se ele tá no Netflix ou alguma coisa assim, mas o filme também é super bonito, né? Esse filme é muito bem feito, é super bonito. Aliás, eu recomendaria que quem não conhece a história, primeiro leia o livro, mas depois assista também o filme, porque quando a gente lê o livro, a gente tem a imaginação de um determinado cenário. E não sei vocês, mas eu, quando li o livro, eu imaginei esse cenário e, posteriormente, eu assisti o filme e casou muito bem com o cenário que eu havia imaginado no livro, né? Eu gosto de fazer isso. Sempre quando tem a oportunidade, eu gosto de ler o livro antes de assistir o filme. Foi assim com um outro que eu vou dar dica daqui a pouco também, que é o Código da Vinci, mas este Caçador de Pipas, eu acho que de uma maneira ampla, ele fala sobre história. E todo livro que fala sobre história me cativa. Uhum. Eu acho que também nesse momento eu trouxe alguns livros de histórias que nem é assim, talvez a minha maior recomendação, porque eu sempre estou lendo 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Eu sempre leio à noite um livro de histórias, que é o meu momento de chorar, de viajar pelo mundo, etc. E de manhã, ali, naqueles horários que eu tenho livros, eu levo sempre um livro na bolsa, se eu tiver que esperar em algum lugar, enfim. Eu leio livros mais profissionais, ou que tragam desenvolvimento profissional. Mas esses livros de histórias, eles também agora estão com outro valor, né? Porque a gente não Sim. pode mais viajar, a gente não pode hoje viajar. Então, talvez a nossa maneira de viajar nesse momento da quarentena é justamente essa questão de você ler um livro que se passou em outro lugar, ou de você ler um livro de um autor que veio de outro lugar, de uma outra cultura. E que isso possa te agregar uma coisa que a gente não está conseguindo fisicamente fazer, né? Que é você fisicamente ir a outro lugar e ver um outro cenário ou conhecer uma outra cultura. Então, eu super recomendo que sim, você leia o livro e depois veja o filme. Mas eu faço uma coisa que eu acho que também queria recomendar aqui para as pessoas, que é no momento que eu estou lendo o livro, eu imagino, óbvio, você vai lá tendo uma imaginação em torno daquele cenário, mas também pesquisa, né? Aproveita o que a gente tem de recursos. Eu fico o tempo todo com o celular na mão, lendo o livro, sou a louca do livro, né? Porque eu fico com o livro e o celular e o outro celular. Então, um celular com uma música clássica tocando, um outro celular procurando no Google, que eu quero saber. Às vezes você tem um livro que tem um monumento, alguma coisa histórica que aconteceu e tal, e eu quero saber mais. Então, você pode também viajar em torno daquela história no sentido de buscar outras coisas e não só aquilo que está ali naquele livro, né? Não sei se você costuma fazer isso, como que você... Com certeza, eu paro muitas vezes filmes no meio para ir buscar informações a respeito daquilo, principalmente quando tem a ver com história, de buscar na internet mesmo para poder entender aquela história, para ver se o filme realmente está narrando aquilo que de fato aconteceu. E isso é muito legal, né? Daquele personagem histórico existe mesmo, né? Porque às vezes Sim, faz uma mistura de coisas que de fato aconteceram com uma ficção ali, né? Então eu gosto bastante de fazer assim, de você acrescentar a cultura buscando coisas além do que está ali, né? e você própria uma vez falava comigo a respeito de um seriado que é o Rain. E eu, quando assistia aquele seriado, eu ficava no Google para buscar a história, para ver se de fato era aquilo que tinha acontecido na França, na Espanha, na Sim. Inglaterra, na Escócia. Sim. E é bem Vou interessante, colocar né? aqui o nome do seriado, que chama Rain, que é Escreve um aí, Ju. seriado, ó, série, tá no Netflix. Essa série também, a gente está falando de coisas históricas e tem tudo a ver, porque essa série também traz um monte de coisa histórica mesmo, né? Falando sobre aquela rainha escocesa que foi morar na França. Enfim, eu falei com o Agnaldo uma vez sobre isso, porque eu ficava o tempo todo no Google ali buscando e tudo mais. Então, e falando em buscar no Google, e falando em livros que trazem coisas assim
de histórias ou contos. Eu não sei quem gosta de livros de mistério. Eu não sei se vocês gostam de livros de mistério, tá? O Agnaldo vai falar sobre o Código da Vinci, que também é um livro de mistério, mas eu trouxe esse daqui, ó, que não é tão conhecido. Esse Daniel Silva. Ele tem uma série gigantesca, tá? Eu trouxe só dois. Espião Esse é inglês? o... Oi? O espião inglês, é isso? É o inglês. Ele é uma série, na verdade. É uma série Uhum. grande que ele tem, tá? E são vários. O caso Caravaggio. É uma série sobre um espião. E esse espião, ele é um espião israelense e tudo mais. E ele tá sempre é chamado para resolver alguns crimes, ou alguns casos, ou algumas coisas acontecem em volta dele. Que é meio que uma técnica que os escritores usam de você ter um personagem central ali, né? Que é um pivô central ali, e que tudo acontece meio que em volta dele, ou em algum momento ele é chamado para participar daquela solução daquele mistério. Esse autor, Daniel Silva, ele é um autor que ele é norte-americano, nem parece, né, pelo nome dele, mas o nome dele é Daniel Silva. E ele é incrível. Ele é super pouco conhecido, mas ele escreve super bem. Eu juro por Deus que esse livro aqui me deixou horas e dias e noites na insônia ali, sem dormir, porque eu queria saber o que ia acontecer, sabe? Aquela coisa daquele mistério que te envolve muito. Mas uma coisa que me deixou muito encantada com ele, que era um pouco disso que a gente estava falando, é como ele descreve os lugares. Porque os livros acontecem em lugares diferentes. Então, um dos livros acontece um pouco na Itália, um pouco em Israel, outro livro acontece um pouco na Itália, ali em Sardenha, e um pouco na Inglaterra, enfim. E ele descreve com uma riqueza de detalhes os lugares que, de verdade, é quase como se você estivesse viajando. Se com isso você aliar essa nossa técnica de buscar no Google o lugar, para você ter a foto do lugar e se imaginar naquele lugar, você quase pode entrar no meio da história. É uma coisa muito maluca como isso traz sensações para quem já esteve no lugar, traz memórias, traz vontades de conhecer lugares que você não conhece, que você vê a foto, que você vê a narração e acha tão incrível que você quer estar naquele lugar. Sim. Então, é bem legal isso. Muito bom. Ju, vamos falar um pouquinho de quem apareceu aqui. Eu vi aqui a Tânia Sodré, que já nos acompanhou a semana passada. Ela deve estar acompanhando. Dá um tchau para nós aí, Tânia. A Érica, minha amiga lá de Itaúna, o PJ Show. A Silmara, aqui de Jundiaí. O Carlos Alexandre, que você citou. A Gi, lá da Vila Ares, da La Traviata. A Gorete, de Salvador. Da Laura de Freitas. Não fala que é Salvador, que senão estou sendo injusto aqui. Você deve conhecer mais algumas pessoas aqui, Ju. Faz um Eu tô comentário olhando a aqui respeito. agora, porque eu tô meio cegueta, gente. Eu preciso ver bem de perto. Eu vi que a Carol entrou aqui, minha amiga querida, o Jonas, o Lu entrou, o Carlos, a Ju. Olha, tô vendo bastante gente aqui e quero saber de quem acabou de entrar, qual é o livro, aí que você recomenda para que a gente leia nessa quarentena? Qual é o livro que não pode faltar na biblioteca? Qual é o livro que você gostaria de começar a ler, que vai começar a ler, que vai terminar no meio dessa quarentena? Conta para nós também, tá? Para a gente poder trocar essa experiência. Com certeza. E aí acabei de ver aqui o Jacques Greenberg também aí na sala com a gente, grande amigo em comum que nós temos, e o Isso Pablo, aí. Tudo Pablo bom, Nascimento também. Jacques é um cara de quem eu sou fã, tá? Então, se vocês Somos quiserem dois. Sou conhecer fã. aí o conteúdo dele, é fantástico. Sou fã. Bom, vou aproveitar o gancho aí que você falou de mistério, e eu não poderia deixar de falar aqui a respeito do Código da Vinci. O Código da Vinci é um livro, foi o primeiro livro, se eu não me engano, do Dan Brown,
onde ele conta a história do Priorado de Sião, né? Onde existe toda uma narrativa a respeito da busca de um segredo. Muitas vezes as pessoas diziam que era a história da maçonaria, e não é. É uma outra ordem, também secreta, né? Não sei se a gente pode dizer secreta, mas é uma ordem muito menos conhecida, e toda a saga se dá em cima daquele cenário, que é França, Inglaterra e Escócia. França, Inglaterra e Escócia. Então, muito legal esse filme também. Ele questiona uma série de coisas que, na época, foi muito questionado pelas igrejas, porque as igrejas achavam que era um livro herege, que estava tentando mudar a história, e não é. Ele simplesmente questionava o sentido da história, né? Porque a gente, como diz nossa, me foge agora o nome de um outro autor que fala sobre isso, daqui a pouco eu vou lembrar. Ele fala assim, a gente tem que acreditar numa historinha do jeito que ela é contada, e nós podemos nós mesmos entender as nossas historinhas, né? Interpretar a história da forma com que a gente sabe interpretar, porque afinal nós temos cérebro, nós temos entendimento, nós temos a capacidade de ler e de entender. Agora, o mais interessante do Dan Brown é que depois disso ele escreveu a respeito dos Illuminati. Ele contou uma história baseada também na cultura dos Illuminati, na filosofia, que se passava na Itália, que em princípio, acho que eu não lembro o cenário inicial, mas acho que era na Suíça, onde tem aí aquele grande acelerador de partículas, depois ia para Roma, falava a respeito dos bispos de Roma, mostrou muitos cenários, assim como o Código da Vinci mostra cenários na França, Museu do Louvre, depois Escócia, a Capela Rosalind. Muito interessante o Código da Vinci nesse sentido. O livro sobre os Illuminati, eu não estava programado para falar dele agora, eu esqueci o nome aqui, se você lembrar, Ju, então pesquisa aí no seu outro celular. Mas ele passa todo o cenário dele na Itália, mostra uma série de pontos turísticos da Itália, de pontos históricos, e depois ele escreve ainda sobre o Inferno de Dante, e por último ele escreve um livro que se passa em Washington, nos Estados Unidos, onde o cenário é o Capitólio. Tá? Aí sim ele fala da maçonaria. Isso aí. O Carlos está contando aqui o nome do livro, que eu ia falar agora, que eu não queria te interromper, que é o Anjos e Demônios. Anjos e Demônios. Ele está contando que o Anjos e Demônios foi escrito antes do Código da Vinci, em termos cronológicos, Exatamente. né? Assim, o Dan Brown escreveu esse livro antes do Código da Vinci, mas com certeza é uma série que traz assim muitas coisas de história, muitas coisas de história que a gente desconhece. E esses livros, assim, tanto o Anjos e Demônios quanto o Código da Vinci, eles têm um filme, né? Mas Sim. esses eu sempre recomendo que a pessoa leia mesmo antes, né? Porque muita gente fala assim, ai, que preguiça, vou ver o filme que em 2 horas eu acabo. Senão esse livro é um livro grossão, assim, e tal. Mas o livro, ele traz tantos detalhes que não puderam ser colocados no filme, senão o filme viraria quase uma minissérie, né? Sim. E aí o Carlos também está falando aqui que os filmes inverteram as ordens, porque o primeiro filme que foi feito foi o Código da Vinci, e depois foi feito o Anjos e Demônios, até pela questão do sucesso, né, que o Código da Vinci fez. Mas leiam o livro, porque, gente, sério, tem tantos detalhes ali dentro, que se você para pensar, você fala, gente, tem tanta coisa que a gente não sabe que está acontecendo aqui, assim, embaixo do nosso nariz, e que a gente nem sabe que existe, né? Essa questão das sociedades secretas, para a maior parte da população, é uma coisa desconhecida ainda, mesmo. Você estava falando sobre a maçonaria, né? A maçonaria ainda é uma coisa um pouco misteriosa para a maior parte das pessoas, as pessoas não conhecem ou não entendem, ou tem uma leitura muito superficial do que é a maçonaria. Ou do que e às vezes até preconceituosa, né? Ah, sim, porque realmente a maioria das vezes que você faz uma leitura superficial, ela é parcial, ela não entra tanto no que é a alma da coisa, né? O que é o core, né? A coisa central daquela sociedade, daquele grupamento de pessoas, né?
Então, esse livro, ele me fez pensar em umas coisas assim, falar, gente, tem tanta coisa acontecendo que a gente não sabe. Será que tudo isso... E a ideia da teoria da conspiração. Para quem sabe o que é teoria da conspiração, a teoria da conspiração é aquilo de que realmente tem um enredo muito maior do que a gente vê em tudo aquilo que acontece. Então, de repente, a gente vê um assassinato, uma coisa que aconteceu, um acidente. E aí, de repente, vem aquela teoria da conspiração que é que tem uma série, uma coisa intrincada, né? Realmente um enredo, né? Um monte de pessoas, interesses que se juntaram para fazer aquilo acontecer. E aí você estava falando sobre os livros do Dan Brown e falando sobre essa questão da teoria da conspiração. Um dos livros dele, que é justamente esse que se chama Inferno, eu não estou com ele aqui porque eu não achei... Gente, eu tenho uma biblioteca de livros na minha casa que é tão grande, ela tá tão bagunçada, que entra um em cima do outro e vai, tudo tá assim, tá muito bagunçada porque eu mexo muito nela, que eu não achei esse livro, mas ele tá aqui em algum lugar. O livro Inferno, ele justamente fala sobre a criação de um vírus, só que era um vírus que ia causar uma pandemia, mas era uma coisa inteligente, entre aspas, que ele ia causar uma pandemia que ia matar metade da população. Porque justamente, né, assim, você pensando nessa teoria da conspiração, eram cientistas, assim, e uma sociedade ou um grupamento de pessoas que achava que a solução para o nosso planeta era diminuir a densidade populacional, ou seja, se você matasse metade da população, na teoria você teria uma solução para o planeta. Esse livro, então, se vocês puderem buscar, depois eu vou colocar aqui os livros, né, que a gente pediu para o Aguinaldo me mandar as fotos dos livros que ele indicou também, e vou colocar nos meus stories depois que acabar essa coisa aqui. Mas se eu achar, eu ponho uma foto do Inferno também. Esse livro, ele traz algumas coincidências com o que a gente está passando por aqui. O Carlos está falando que esse já virou filme também, verdade. Também sim. é bem legal. E também dá para buscar o filme, mas eu sempre recomendo dos livros do Dan Brown que você leia o livro, que tem muitos detalhes. E aí, eu não sei se você leu esse livro, Inferno, Gui. Eu comecei a ler, eu parei, quando eu li eu comecei a ler o Inferno, aí eu acabei trocando para ler o Ciclo Perdido. E no final das contas não voltei no Inferno. Gente, volta, porque esse livro ele traz uma série de coincidências com o que está acontecendo agora. Que, assim, e tem muita gente, inclusive, falando sobre essa teoria da conspiração, de que pode ser um vírus construído na China, etc. Que eu não acho que tem nada a ver, mas assim, se você parar para pensar, tem muita gente maluca, né? E pode acontecer coisas muito malucas. Então, tipo, essa questão de você poder ter um vírus que venha e mate um percentual populacional. O Diego tá aqui falando assim, ó, matar metade para não morrer alguns. Sim, é uma ideia muito louca, né? Assim, que você vai matar metade da população e que isso vai resolver. Porque aí não faltaria, na teoria, as pessoas não morreriam de fome, porque daí não faltaria comida, porque daí sobraria dinheiro, porque daí sobrariam oportunidades. É uma coisa bem maluca. Oi? Pois para provar é só você matar metade da população. Então, melhor não provar. Melhor não provar. Melhor encarcerar esse povo maluco e não deixar eles tentarem provar, não. Com certeza. Mas eu acho interessante porque quando a gente vai para a cultura pop, tá? A gente encontra também muita coisa nesse sentido. O filme onde o personagem principal é o Thanos, me foge. Eu sou muito de esquecer título, viu, gente? Mas o nome dos Vingadores, né? Não sei o que final. Esse filme mostra justamente a teoria do Thanos, que é matar metade da população. E ele busca isso o tempo todo. Então, até esses tempos atrás saiu uma piadinha a respeito disso, né? De que o Thanos tentou a Terceira Guerra Mundial e não conseguiu, então agora ele está investindo forte no coronavírus, né? E isso é uma piada...
Isola na madeira aqui. Não, mas é uma piada, mas assim, de uma certa forma, a gente vê que a cultura pop sempre ela acompanha de uma forma extremamente inteligente tudo aquilo que grandes autores fazem também nos livros. Então, quando você assiste um filme como esse, que parece ser um filme feito para adolescente, mas ele está mexendo, não é só para adolescente, porque ele está mexendo com a inteligência do cara, né? Ele transformou em personagens super-heróis, eu, você, um coronel, um grande governante e assim por diante. Uhum. Eu acho que assim, é um filme de entretenimento, mas ele tem uma ideia por trás, né? Então, só que Exato. o Diego ele tá falando uma coisa que é verdade, assim, né? Toneladas de comida são jogadas no lixo todos os dias. Então, quem tá achando que assim, matar metade da população é a solução, não tá vendo isso. E o Carlos falando aqui que o livro Inferno fala do colapso dos recursos do planeta. Verdade, não só dos recursos de alimentação, mas também dos recursos naturais, em termos, né, da própria natureza, enfim, que a gente está sobreutilizando. E a verdade é que, de fato, a gente está mesmo, né? A gente está detonando a natureza, a gente detona em muita parte assim, o planeta e a gente poderia ser mais consciente com relação a isso. Talvez na saída dessa crise, na saída dessa quarentena, a gente consiga ter um pouco mais de consciência mesmo da galera de como usar, de como utilizar, reutilizar, como jogar fora, o que é lixo, o que não é, como comprar, consumo consciente, enfim. Que tem uma série de outros livros que falam sobre isso, mas que a gente não, que eu acabei não trazendo aqui, que estão lá, ó. Eu vou até virar para vocês verem, gente, aqui, ó, um pedacinho da minha. Aqui, ó. Tem lá uma estante com todos esses aqui. E essa galera tá aqui, ó. E tem uma fileira atrás, e tem mais no quarto, tem mais em tudo que é lugar da minha casa. Então eles devem estar aqui falando sobre o consumo consciente, que é um tema que eu amo também. Mas, Muito bom. E muito bom. interessante assim, eu sou Simpson maníaco. Eu não sei se vocês sabem. Eu assisti praticamente todos os episódios dos Simpsons até a 18ª temporada, depois eu larguei um pouquinho, porque eu acho que eu cresci, né? Mas tenho decoração na minha casa, vocês vão ver um quadro do Homer lá no fundo. E em 1993 também houve um episódio dos Simpsons falando a respeito do coronavírus. Que obviamente que muitas pessoas falam os Simpsons, eles adivinham o futuro. Não, não se trata disso. É que o autor, ele faz os episódios baseado naquele absurdo possível de acontecer. Tudo que é absurdo possível de acontecer, ele vai lá, escreve, cria um episódio justamente para ironizar uma situação do cotidiano, do quanto nós, Homer Simpsons, porque quase todos nós somos Homer Simpsons, né? Quase todos nós somos senhores Burns, ou num campo da vida ou em outro, a gente acaba sendo irresponsável, e aquilo que nós estamos fazendo com a nossa sociedade, com o nosso planeta. Então, quando algum daqueles absurdos que foram narrados em algum momento ao longo dessas 20 e poucas temporadas acontece, aí vem alguém na internet, coloca o episódio no ar e fala, tá vendo? Os Simpsons previram isso. Não é que é previsão, é um absurdo possível. Por exemplo, existe um episódio, eu não lembro de que ano que é, mas deve fazer uns 5, 6 anos, que mostra a Lisa Simpson presidente. E ela sucederia justamente Donald Trump. Trump, na época, não era nem candidato a presidente. Então, como que o Simpson sabia? Hoje, Verdade. é um absurdo possível. Por exemplo, você pode falar que o Silvio Santos quase foi presidente da República do Brasil há 30 anos atrás. Então, seria um absurdo possível, né? Entende onde eu quero chegar? Mas tem muito da cultura pop que traz esse tipo de coisa também, que é bem legal para nós assistirmos. E a gente estava em livro, passamos para filme, agora desenho animado, série. O que nós vamos falar ainda, Juliana? Olha, eu trouxe muitos livros que não são só de histórias. A gente falou bastante dos livros de história, mas eu queria dar duas dicas aqui que eu acho que são bem legais, assim, que não são livros de história, que são livros para a gente poder aumentar a nossa produtividade ou melhorar a nossa parte profissional também.
A gente começou falando sobre um pouco dessa parte profissional, mas não tanto, não exatamente isso, porque é mais um livro inspiracional, que é o Comece com o Porquê. Mas esse daqui, ó, O Poder dos 5 Segundos, da Mel Robbins. É um livro. A Mel Robbins é uma autora americana, né? E ela é palestrante também nos Estados Unidos. Ela é muito energética, uma mulher incrível. Eu sempre gosto também de indicar algum livro de mulher, escrito por mulher, né? Porque afinal de contas a gente tem que promover aqui o empoderamento feminino. E ela fala bastante sobre essa questão de sair do piloto automático e transformar a sua vida com o poder de parar de procrastinar, tá? Então, basicamente, é um livro sobre como parar de procrastinar. Muito bom, E, muito bom. e aí tem uma dica, assim, que é uma dica bem curta, né? Que, assim, até tá num dos meus programas, essa dica que eu gosto bastante, que é a dica dos 5 segundos mesmo, né? Ela fala bastante de outras coisas no livro, enfim, é um livro bem rico. Mas ela fala essa dica, que é qualquer coisa que você queira fazer, você precisa meio que se criar um gatilho, criar uma maneira de começar, né? Então, essa maneira de começar que ela criou é justamente essa lei dos 5 segundos, que ela conta de 5 até 0. Então, tipo, agora eu preciso levantar. Tô com o meu despertador. Em vez de eu apertar o soneca, eu vou lá e vou fazer essa lei dos 5 segundos, que é contar de 5 até 0 e aí começar. E aí eu tenho que fazer, porque eu me obriguei, eu me responsabilizei por isso, né? Sim, mas sem essa coisa de você ficar embarrigando um pouquinho, né? Então, tipo, vou fazer exercício. Daqui a pouquinho eu vou. Então, não, ó, combinei que eu vou às 5 da tarde, então quando der 5, eu vou contar 5, 4, 3, 2, 1, 0. E vou levantar. E aí, isso tem que virar, é uma coisa meio de programação neurolinguística, né? Isso tem que virar um gatilho para você. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, eu vou pedir alguém para sair comigo, ou vou mandar aquela mensagem, eu vou ligar, ou vou fazer tal coisa. Você tem que criar esse gatilho e colocar ele na sua vida, né? Então, acho que é uma maneira de você aproveitar a quarentena para chegar do outro lado com mais uma ferramenta, né, na mão, mais uma maneira de ser melhor. Muito bom, Juliana. Eu gosto muito daquilo que você oferece, porque você é uma pessoa que tem cultura, e isso é bacana. Eu vou falar um pouquinho também, então, de livro de administração e negócios, e basicamente esse aqui, eu gosto muito desse autor, Ricardo Sandler. O Ricardo Sandler, ele tem um outro livro chamado Virando a Própria Mesa, mas eu gosto mais desse. Eu gosto do outro também, mas eu gosto muito deste. Você está louco? É uma pergunta que ele faz, né? Ou, não, desculpa, não é uma pergunta, é uma exclamação. Ele afirma que você está louco. Por quê? Ele fala a respeito da loucura que gera bons negócios. Ele começa contando um episódio num festival de rock, para você ter uma ideia. O primeiro capítulo, o cenário é um festival de rock and roll. E é um autor assim, muito inteligente, porque ele mexe realmente com a tua capacidade de pensar a respeito de negócio, de sair daquela rotina, daquela mesmice. Né? Até a semana passada na live a gente usou uma frase aqui dizendo que a crise acelera tendências. Esse cara é um cara que ele próprio se acelera tendências. O que eu sinto nos livros dele é que ele vive em crise, mas não é aquela crise ruim. Ele vive numa crise de não aceitar mais aquilo que eu já sei, porque eu quero saber mais. Não aceitar mais aquilo que eu estou fazendo, porque eu posso fazer mais. E o interessante é que ele também fala, em algum momento no livro, de você não fazer só para si próprio, e sim você fazer pelo coletivo. E isso é bacana, eu gosto muito disso, de falar sobre coletivo. Sim. Esse livro é bem legal, eu já li esse livro também, até o Ricardo é um autor brasileiro, assim, eu conheci ele é bem simpático, inclusive, e ele fala, e a coisa que eu acho mais engraçada desse livro é que ele fala isso, né, para quem é empreendedor, se você ainda não ouviu de ninguém o você tá louco, não, esse negócio aí, você tá louco.
Tipo, você tá louco, não vai dar certo, ou você tá louco, isso é uma coisa absurda, ou você tá louco, você não vai conseguir fazer isso nesse prazo, nesse tempo, esses recursos. Se você não ouviu em nenhum momento do seu empreendimento essa frase, você tá louco, é que você não tá no caminho certo, né? Que ainda falta coisa para você. É porque você está na caixa. Oi? É porque você está na caixa, É né? porque você ainda está na caixa, você ainda precisa Exato. pensar um pouquinho mais para fora da caixa e você ainda precisa, talvez, andar um pouco de caminho, né? Porque tem essa coisa do estágio inicial, que a gente ainda vai um pouco seguro, talvez, ou ainda não passou por tantas coisas que você não pensou em cenários diferentes, enfim. Então, você ainda precisa gramar um pouco mais, né? Isso é bem legal para quem é empreendedor, aprender um pouco mais sobre isso. E falando também sobre o que é empreendedor, já que estamos aqui trocando dica, vai, vem, ping-pong rápido de dica, eu queria dar essa dica aqui, ó, que é um livro que chama Gratidão. É de um cara que é um americano também. Eu só tô dando dica de gente americana, tá, gente? Desculpa, mas eu não tô com nenhum livro aqui de brasileiro hoje. Sorry, tô deixando pro Aguinaldo dessa parte, porque eu estou lá. Esse livro, Gratidão, Como Gerar um Sentimento Incrível de Satisfação em Todos os Seus Clientes, do Gary Vaynerchuk. Esse cara é um autor americano que ele, para quem não conhece, podem seguir ele. O arroba dele é Gary V. Vou colocar aqui depois. Tá. Gary V. O arroba dele, eu acho que é assim, tipo, vou colocar aqui como eu acho que é, mas depois procura aí, que é uma coisa assim, ó, Gary V. Assim, ó, o arroba dele, tá? Eu acho. Se não for, depois eu ponho no stories a coisa certa, porque o nome dele mesmo é um nome meio russo, tá? Vaynerchuk. Ele é um autor americano que ele tinha um negócio de família que era uma loja de vinhos, tá? Então, uma loja de vinhos e tudo mais. E aí ele foi um dos primeiros autores que começou a fazer essa coisa do marketing de conteúdo. Tá? Então, ele é uma referência mundial nessa coisa do marketing de conteúdo. Por quê? Porque justamente esse daqui é um dos primeiros livros dele, ele fala sobre como você ajudar o seu cliente, ensinar o seu cliente e trazer conteúdo relevante para o seu cliente, faz com que o seu cliente fique tão grato a você que ele queira comprar de você. Sabe? Então é uma coisa bem assim, ele fala isso aqui sobre o negócio do marketing de gratidão, que é você dar coisas para o seu cliente grátis, de forma que o seu cliente de fato queira fazer parte dessa sua comunidade ou do seu negócio. Enfim. Então ele começou isso no negócio de família dele mesmo, né? No negócio de família de vinhos que ele tinha, que ele começou a dar dicas de vinhos gratuitamente. Então fazia uma newsletter, inicialmente era uma newsletter não digital, né? Era um negócio impresso que ia na sua casa, depois virou uma coisa digital, daí ele começou a criar comunidades de apreciadores de vinhos. E ele teve um crescimento exponencial do negócio da família dele, que era um negócio que era uma lojinha de vinhos, de repente virou um negócio bilionário e ele se tornou uma referência nisso. Então, é uma coisa que sai bastante da caixa de como você, de repente, você trazendo conteúdo e trazendo coisas relevantes para os seus clientes, e os seus clientes podem virar seus amigos ou seus parceiros, de uma forma de você realmente ter eles queridos no seu coração. Que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Então, eu quis muito trazer esse livro porque ele traz um pouco dessa história do que a gente está fazendo aqui. Não sei se você já conhecia esse autor ou esse livro, Aguinaldo, se você quer comentar. Não, esse eu não conheço. Aliás, você trouxe uma série de livros aí que eu não conheço. Eu Dá para adoro perceber que você... Dá para perceber que você lê mais que eu, porque os livros que eu trouxe você já leu e os livros que você trouxe eu ainda não conheci. Não quer dizer isso, é uma questão de sorte, é tudo uma questão de sorte. Pode ser que você traga um aí que eu não tenha lido ainda. Eu vou trazer um que você não leu, mas você tem porque eu te dei. Eu já li, olha, o seu artigo eu já li e o do Guta também. Ah, é? Uhum. Tá bom, mas que bom traz que você... esse, porque
ele muito legal. Vamos falar sobre esse livro. Eu gosto dessa ideia. Este livro é um livro em coautoria. Ele foi editado pela Literary Books. São 53 autores e o nome, Manual Completo de Empreendedorismo, se deu justamente por serem vários autores, por serem 53 autores. Porque eu, ou você, ou qualquer autor individualmente, talvez não conseguisse trazer um manual completo. Porque é muito difícil você ser especialista em tudo, né? Aquele cara que é especialista em tudo, na realidade, não é especialista em nada. Então, o bom desse livro é que cada um trouxe um capítulo, cada um falou sobre um determinado assunto, esses assuntos se completam. Então, se tornou realmente um manual. Por exemplo, o Jacques, que está aqui na sala com a gente, ou estava até alguns momentos atrás, ele tem um capítulo nesse livro onde ele fala a respeito de área comercial. Oi, Jacques, eu ainda não li esse seu capítulo, eu vou ler. Eu li só o capítulo do Agnaldo e o do nosso amigo Gutenberg Leite, que fala sobre compliance também. Esses eu li, mas o do Jacques ainda não li, eu estou devendo, vou ler. Pois é, mas tem gente muito boa aqui, tem a Tatiane De Angela, que conta a história dela, de como ela saiu do nada para se tornar uma pessoa com reputação hoje em todo o Brasil. Enfim, tem histórias a respeito do mundo financeiro também. O Jacques Greenberg, o capítulo dele é empreendedorismo, os desafios que ninguém conta. Ou seja, existem alguns desafios no mundo empreendedor que ninguém conta para você, né? Que você não aprende na escola. Sim. A gente vê o empreendedor muito como se fosse aquele, ou o empresário, como se fosse aquele cara que, tipo Tio Patinhas, sabe? Que tem muito dinheiro e que explora seus funcionários e que quer saber de dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Quando, na verdade, a sociedade muitas vezes coloca como empresário o empresário do Neymar, a Juliana, o Abílio Diniz, todo num saco só, somos todos iguais, né? Quando na realidade não, o empresário muitas vezes é aquele cara que tem um colaborador, 2 colaboradores, às vezes nenhum, mas ele é um empresário porque ele resolveu empreender. E esse livro ele fala muito sobre empreender tecnicamente, mas em alguns casos também fala sobre empreender na essência, sobre a tomada de decisão. Por que que você vai tomar a decisão de ser empreendedor? Não está bom sendo funcionário de alguém? Será que você realmente precisa ser empreendedor? Porque nem sempre você precisa, sabe? Não é mais nobre ou menos nobre, é simplesmente uma opção, é uma categoria, e não necessariamente é o que você quer fazer, né? Um pouco da sua vocação. O que te chama, né? O que chama você? Porque é uma coisa bem difícil, né? Você ser empreendedor. Você pode ser um intraempreendedor e fazer coisas legais e ter ideias novas dentro da empresa de alguém, mas você abrir a sua própria e nadar contra a corrente de todos os desafios e complexidades aqui no Brasil é bem difícil mesmo, né? Assim, acho que é para fortes, não é para qualquer pessoa, não. Tem pessoas que realmente sofrem muito com essa questão de estresse, de querer ter uma estabilidade, e essa coisa do empreendedorismo, especialmente aqui no Brasil, ela é bem difícil. Vou ler hoje o capítulo do Jacques sobre os desafios que ninguém conta, porque eu quero saber isso daí. E é interessante porque, na maioria das vezes, o sujeito se torna empreendedor porque ele acha que vai ser mil maravilhas. Olha só, não vou ter chefe, não tenho horário para chegar, vou fazer o que eu quiser. Nem sempre é assim. De fato, olha, o Carlos está falando aqui, o profissional liberal é empreendedor, mas não é só o profissional liberal, Carlos. O funcionário de uma padaria pode ser empreendedor, porque o princípio do empreendedorismo é o quê? É o sujeito que sai de casa de manhã para fazer alguma coisa que lhe gere recursos para que ele possa cumprir suas necessidades e seus sonhos. Então, se você é balconista de uma padaria e você sai da sua casa de manhã buscando gerar recursos para cumprir suas necessidades e seus sonhos, você é um empreendedor. Agora, existe aquele cara, este é o intraempreendedor, né? Por isso que a gente denomina intraempreendedor. Agora, existe aquela pessoa que toma iniciativa de um negócio. Ele gera. Então, não existe empreendimento para ele ainda, sabe? Ele não tem, ou ele tem um emprego e não está satisfeito, ou ele não tem emprego, daí ele vê uma oportunidade no mercado e, baseado nessa oportunidade, ele vai empreender.
E o mais importante é que ele não vai empreender simplesmente porque ele acha que o empresário ganha dinheiro a rodo. Ele tem que empreender porque ele tem um sonho, porque ele tem um desejo, porque ele tem uma vocação, porque ele tem uma intenção, um ideal maior do que simplesmente andar naquele carro que ele acha que o empresário anda. Né? Eu sempre digo que você não deveria empreender por dinheiro, você deveria empreender por ideal, por sonho. Por motivo. Por motivo. Gente, quem não viu, ó, no começo da live, essa é a minha primeira recomendação aqui. Se eu tiver que deixar uma só, é essa. Tá? Comece pelo porquê. Qual é o seu motivo? Então, sim, eu vi que o Carlos, ele tá falando com relação aos profissionais liberais, no sentido de que talvez o empreendedorismo ele tenha um pouco essa ideia mesmo de que é alguém que não tem estabilidade, né? Não tem estabilidade de emprego, não tem o 13º. Então, se a pessoa não sair para trabalhar, ela não tem dinheiro, não tem salário, não tem nada. Então, tem também essa conotação aí. Mas eu concordo super com você que o empreendedorismo, que é uma coisa que os brasileiros são muito empreendedores, precisa acontecer pelo motivador, né? Pelo seu motivo, pela sua alma, pelo seu propósito, né? Sim. Então, é isso aí. Então, se você é empreendedor e está vendo essa live e gostou, avisa aqui pra gente, ela vai ficar salva um dia, 24 horas. Nós temos, acho que 3 ou 4 minutos só. A gente já está se encaminhando super para o fim, então não queria nem mais dar dicas, eu tenho mais 400. Mas tem mais uma aqui que eu tenho que mostrar, olha só. Tá. Sabe quem é? Não consigo nem ler, não dá nem para ler. Não. Olha, que querido! O meu livro do Geraldo tá no escritório, nem tá aqui comigo, mas esse livro é demais, até porque o Geraldo também um amigo em comum que nós temos, né? Sim, e ele é um querido. Então, O Poder da Positividade do Geraldo Rufino também fica como dica mesmo, porque até para esse momento eu adoro, eu já falei isso para o Geraldo, que eu adoro que ele se autodenomina irritantemente feliz. E nesse momento a gente está precisando mais de pessoas irritantemente felizes do que de pessoas irritantemente reclamonas, né? Ah, com certeza, não tenha dúvida. Então, sim. Então, gente, olha só. Aproveitando esses minutos finais, eu queria agradecer quem esteve aqui com a gente, porque é um negócio que a gente está fazendo para tentar compartilhar informações e conhecimentos mesmo, e para a gente poder se ajudar nessa crise. Se alguém tiver alguma outra dica de livro, manda também. Para o Aguinaldo, queria agradecer loucamente de você ter aceitado o meu convite para fazer novamente uma outra live comigo. E queria fazer um jabazinho seu e meu também, finais, que é importante. Então, como que você está fazendo? O que você tem aí de coisas para falar na sua quarentena? Vai. Bom, eu coloquei aqui agora meu site aqui nos comentários. Eu tenho colocado o meu conteúdo no Facebook e no Spotify. No meu site você tem um link, né? Um dos quadros te leva ao meu Spotify. Nós temos lá, acho que 38 podcasts, todos da faixa entre 2 e 3 minutos, que falam a respeito de assuntos sobre atitude e carreira. Eu gostaria que vocês acessassem, porque tem muita coisa boa lá. Eu tenho meu programa de TV, que é o Café Corporativo, eu vou escrever aqui também. Então você pode encontrar através do YouTube o Café Corporativo. Isso também é uma dica que você pode utilizar agora nesses dias de quarentena para assistir. São 139 entrevistas. Eu amanhã entro com uma entrevista de uma moça que está em Milão, 2 da Juliana. Amanhã eu entro com a Thaís Taquerrara, que está em Milão. Ela vai falar a respeito de como o italiano está se reinventando. Então, quarta-feira de manhã já estará no nosso YouTube. Eu gostaria que vocês que estão aqui nessa sala entrassem lá para conhecer o Café Corporativo. E você, Ju, o que você tem feito? Ixi, vai cair a nossa live, vai cair. Então, eu queria que depois a gente coloca nos nossos stories, porque eu tenho feito muita coisa. Queria deixar uma dica de vocês me acompanharem aqui. Tenho feito lives diárias. O Aguinaldo vai colocar no stories dele também.
me Vou. recomendando aqui, recomendando tudo que a gente está fazendo, tá bom? Então, para a gente não cair